Vamos então dar início ao nosso primeiro seminário de neuroarquitetura da FAUFBA. Na verdade, eu vou pedir para Christian, quando começar a fala dele, se apresentar, Christian Nascimento, porque até tinha um currículozinho, um mini currículo que eu poderia falar para você, mas acabei tá no meu celular, ou bem eu gravo. Então, assim, a ideia desse seminário é a gente dar o start para um grupo de pesquisa que está iniciando agora, começou no ano passado aqui na Faculdade de Arquitetura, a UFBA, que é sobre neuroarquitetura. A gente já está fazendo contatos com outros grupos de pesquisa, nós estamos criando uma disciplina de ateliê de neuroarquitetura e neurodesign, que vai começar no próximo semestre. Estamos com planos também de uma optativa. Essa disciplina de ateliê, ela é um ateliê extensionista, que já vai trabalhar com utilizando a neuroarquitetura para servir além dos limites da universidade, entendeu? Para, por exemplo, a gente fazer um neurodesign de cadeiras que sejam adequadas a situações de dependência específica, que possam, mobiliários e tal. A cada ano a gente vai ter parceria da Venturoli para produzir um protótipo. Temos pessoas que vão trabalhar conosco na parte de ergonomia e a parte de neurodesign vai ser o complemento disso e que vai ser dado na disciplina. Temos também já engatilhado um trabalho de um neurodesign que vai ser no prédio da tarde, que vai ser o museu das fotografias que tem de seculares, né, que já tem 100 anos, mais de 100 anos registrados lá, e que a gente vai fazer com os alunos o design interno desse espaço e vai ser usando o neurodesign também. Então, assim, tudo isso são planos que a gente está fazendo para poder dar os primeiros passos, e vocês vão ver que na programação, se vocês viram, né, temos uma palestra toda sexta-feira, nesse mesmo horário, 16h40, todos vocês, 16h30, vocês que estão inscritos. Quem não está inscrito ainda, a gente está ali preparado para anotar, né, o pessoal que faz parte do nosso grupo de pesquisa também vai estar anotando os dados de vocês para vocês fazerem parte do grupo também, certo? Então, eu deixo agora a responsabilidade com o Christian para falar sobre o tema dele, que é especialista em iluminação, luminotécnica, em acústica, e vai trazer para vocês a experiência dele envolvendo a neuroarquitetura, que vocês sabem, arquitetos ou não que estão aqui, sabem que já tem muita coisa no conteúdo da arquitetura que puxa para a gente questões como essa. Então ele vai trazer para vocês agora uma que tem grande importância e está uma crescente muito grande agora por conta dessas questões da preocupação da gente, né, com o ciclo circadiano, com a iluminação, como ela se altera ao longo do ano, ao longo do dia, e como isso interfere no nosso cotidiano, certo? Então, perfeito. Uma palavra. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Bom dia, quem for? Boa tarde. Legal. Eu queria primeiro entender quem que é do grupo de pesquisa aqui, quem que já está no grupo de pesquisa. 3 pessoas. Do restante, quem está cursando ou é arquiteto? Ou está cursando arquitetura? Tá. E quem não é? Vocês trabalham com o quê? Design interiores, perfeitamente. Legal. Eu vou fazer algumas perguntas, pessoal, e eu vou querer que vocês se envolvam, tá? Para ficar mais dinâmico, mais de imediato para me apresentar. Eu sou arquiteto Christian Nascimento, eu sou especialista em iluminação e acústica. Eu sou líder de projetos na Audion, coordeno projetos tanto de acústica quanto de iluminação. Eu implantei a divisão de iluminação ali na Audion, aliás. Sou professor de pós-graduação, inclusive mês passado, pela primeira vez, eu ministrei um módulo no MBA de Neurolighting. Então é um MBA voltado para o Neurolighting. O que é isso? A gente vai explorar um tanto mais disso hoje aqui também. Faço isso, dou palestra, fui palestrante no TED e criei um curso de iluminação também chamado Aprenda a Iluminação. Estou criando outro que é um curso de iluminação residencial. Trabalho nessa promoção de conteúdo nesse sentido e isso tem aberto portas. Por isso, aos arquitetos e designers que estão aqui, eu falo para vocês, o mercado de trabalho
ele nos valoriza muito mais quando nós nos tornamos propagadores, quando a gente comunica o que implica o nosso trabalho. E quando a gente fala de neuroarquitetura, se você for no meu Instagram lá, um tempo atrás, você vai ver um post meu grandão assim, neuroarquitetura não. E o que eu estou fazendo aqui? Por quê? Porque o nome neuroarquitetura, na minha concepção, tem sido utilizado como um marketing comercial que faz as pessoas acharem que quem que vai mexer com neuroarquitetura? Quem é especialista em neuroarquitetura. Eu sou arquiteto ou designer especialista em neuro... Gente, a neuroarquitetura, na minha análise como um todo, ela só tem trazido à tona mais resultados do impacto do ambiente na gente. A gente tem que sempre pensar nisso, qualquer profissional tem que pensar nisso. Não é coisa de especialista. Então, vamos aproveitar o lado bom da palavra nova neuroarquitetura para trazer à tona o que o nosso projeto já implicava 10 anos atrás. E os arquitetos da velha guarda, estou falando de arquitetos de 30, 40 anos, quando a gente lida com um projeto, eles conversam de acústica e iluminação de igual para igual com a gente. Os novos recém-formados, não. Perdeu-se muito desse domínio de algo que é intrínseco ao projeto, que é o impacto do ambiente no nosso comportamento. Então, surgiu esse MBA em Neurolight, inclusive. E eu falo de compartilhar isso tudo, de a gente ser um propagador de conteúdo, porque isso ajuda a gente a ter uma carreira mais sustentável. E eu também vou abordar isso rapidinho aqui com vocês. Só para resumir, então hoje eu trabalho com projetos de iluminação e acústica, trabalho com capacitação, com treinamento de profissionais, com consultorias e também mentorias para arquitetos. Então, só para começar sobre iluminação. Quem criou a primeira lâmpada elétrica? Quem já foi aluno meu não pode responder. Quem foi que criou a primeira lâmpada elétrica? Só para a gente ir contextualizando aqui. Quem acha que foi Graham Bell, levanta a mão. Quem acha que foi Albert Einstein, levanta a mão. Quem acha que foi o Paul Diablokov? Quem acha que foi Isaac Newton, da maçã? Quem acha que foi Humphrey Davy? Quem acha que foi Thomas Edison? Exatamente, todo mundo errou. Humphrey Davy foi o criador da primeira lâmpada. Vocês estão rindo? Vocês erraram, foi? Humphrey Davy é um químico inglês que criou a primeira lâmpada elétrica em 1808. 1808. Nosso amigo Thomas Edison nasceu 41 anos depois. Nasceu. Thomas Edison foi criar a lâmpada dele em 1879. Antes de Thomas Edison, mais de 20 pessoas criaram outras lâmpadas elétricas. Até que Thomas Edison, um cara de contatos, com muito dinheiro, trouxe isso à tona, multiplicou, divulgou. Quem ganhou a fama? Fez todo mundo cair na casquinha de banana. Pois é. Ou seja, a gente precisa comunicar o que a gente faz. Se você me perguntar quem é o precursor da lâmpada elétrica, Thomas Edison foi quem disseminou isso aí. Mas antes dele, mais de 20 pessoas criaram outras lâmpadas. Uma lâmpada com 2 hastes de carvão conectadas a uma bateria que criavam um arco voltaico que gerava luz. Mas que esse carvão queimava em 2 horas. Não funcionava. Thomas Edison conseguiu uma que durava 45 horas. Pronto, disseminou isso daí. E assim foi. Por isso, vamos falar de iluminação aqui hoje, mas quem está estudando design ou estudou ou está em arquitetura, você pode fazer isso para que seja a sua profissão, ou você pode ter uma condição que você está fazendo isso só para ser uma ação social, voluntariado, e você não quer ganhar dinheiro com isso. Quem está na situação 2 aqui? Todo mundo quer dinheiro? Que mentalidade é essa, meu Deus do céu? Gente, é claro, na minha concepção, de que a gente está estudando porque a gente quer dali ter a nossa remuneração. E tá tudo bem. Óbvio que a gente estuda e desenvolve uma profissão para isso. Agora, para mim, o desafio em tornar a profissão de projetista, vou falar projetista que daí já inclui arquiteto e designer, uma profissão é que se a gente se amparar só no dinheiro,
a hora que o perrengue bater, vai ser mais difícil suportar. A gente consegue fazer coisas para ganhar dinheiro. Só que quando isso é o único propósito, sem utopia, mas quando é o único propósito, na hora que você passa 1 ano e meio sem fazer isso, a hora que você vê que para ganhar dinheiro você precisa negociar princípios, você se inclina a negociar princípios. Princípios como? Arquiteto é proibido receber RT, por exemplo. Aí eu escuto o fornecedor dizendo, Christian, não conheço nenhum na Bahia, no Nordeste que não recebe. Só você e um cara de Fortaleza. Por quê? Porque se você tiver só o olho no dinheiro, como todo mundo já tem a ideia que cliente não valoriza projeto, então é um caminho para eu ter o dinheiro que eu quero. Por isso eu quero trazer para vocês iluminação, com esse cuidado de como é que ela impacta o nosso comportamento, mas porque eu acho que iluminação é o caminho para a gente transformar a nossa profissão em uma coisa que é uma missão. Que não vai ser uma ação social, podemos fazer, obviamente, em paralelo, mas vai gerar, de qualquer modo, impacto social. E esse impacto social é algo muito mais fácil de a gente fazer quando a gente domina a iluminação e começa a falar mais sobre isso, certo? Então hoje a gente vai destrinchar isso. Mas eu não sei em que nível de graduação vocês estão em iluminação, queria só entender de vocês em qual nível vocês se enxergam em domínio de iluminação. Faixa branca, qualquer pessoa. Faixa amarela, que já se debruça em projeto, escolhe lâmpadas ou luminárias que conhece e vai tentando pôr no projeto. Mas aí surge dúvida, será que vai iluminar? Será que vai ficar escuro? Onde é que eu me apoio para saber isso? Ou você já sabe que não, você não deve fazer isso, já sabe que você já faz isso. Você define atmosferas primeiro, e aí você procura um especialista para especificar. Você não vai pôr no dicróica, por quê? Porque dicróica tem um monte de variável. Você busca um especialista para especificar. Ou você é o especialista e já está na faixa marrom. Ou você já se vê como alguém que domina e é um light designer, por exemplo. Quem se vê aqui na faixa branca, levanta a mão. Quem se vê na faixa azul para frente? Quem se vê na amarela? É o que geralmente acontece. Meu intuito é sempre tentar tirar um pouquinho vocês desse e dar um passo para o próximo nível aqui hoje, tá? Vocês dominarem um pouquinho mais e entender que não é pela escolha de lâmpadas que a gente começa, é pela definição de atmosferas. E qual o valor que isso tem, como que a gente pode comunicar sobre isso. Porque é nessa hora de comunicar que a gente vai trazendo, numa linguagem popular, o impacto da iluminação. Então a luz no nosso dia a dia, ela está intrínseca. Nós estamos aqui submetidos a uma iluminação artificial, com um pouco de luz natural entrando pela porta ali, mas muito pouco. É lógico, não vou nem explorar muito isso, de que nosso corpo ele é preparado para a luz natural. A gente se abriga por causa de uma chuva como a de hoje, e aí a gente precisa preparar o ambiente aqui dentro para poder se relacionar. Isso aqui é uma palestra, nesse momento aqui, é um relacionamento que está acontecendo. A gente precisa preparar o espaço para vocês me entenderem com calma, certo? Com facilidade. Só que a gente acha, e eu já caí nesse erro, de quando vou comunicar algo sobre meu trabalho, eu acabo sendo muito técnico. Por quê? Porque eu sempre acho que as pessoas já sabem o básico. Mas não. Não. As pessoas precisam do básico. E uma das experiências que aconteceu foi quando eu participei lá do TED, porque a minha palestra foi o impacto da iluminação na qualidade de vida. Neuroarquitetura. Isso foi quase 8 anos atrás, tá? E tá lá no site do TED. O impacto da iluminação na sua qualidade de vida. O que eu falei? Sobre cor de luz. Sabe aquela coisa de luz amarela e luz branca? Aqui, uma luz amarela, luz branca. Eu falei sobre isso. Aqui, mais amarela e mais branca. Falei sobre isso lá. Só que não sei se você sabe, no TED, alguém conhece o TED? Essa conferência que acontece? Uma semana antes acontece todo o evento como ensaio. Você vai lá, fica sentadinho, acontece, ele chama, você vai lá, dá a palestra toda, sai,
todo o evento acontece, todinho, do começo ao fim, para na semana seguinte ser o evento. Aí eu dei a palestra. Na semana seguinte aconteceu o evento. A hora que eu saí do palco, veio uma moça. Você tem quantos anos? 21. Parecia um pouquinho mais nova que você. Chorando, me deu um abraço. Eu não entendi nada. Falei, o que foi que aconteceu? Aí, a hora que afastou e tal, ela falou que ela viveu a vida inteira no quarto, em onde ela mora, na casa dela, e nunca entendeu por que ela não se sentia confortável. Ela assistiu o ensaio, viu eu falando da luz amarela ou branca, com termos técnicos, temperatura de cor quente ou fria, simplificando a aparência de cor amarela ou branca, ela entendeu, chegou em casa na semana, comprou uma lâmpada amarela, botou no quarto e agora ela veio chorando, ou seja, não foi besteirinha. Não é uma, ficou mais gostosinho. Não. Olha o tamanho do negócio. Por uma informação dessa. Que talvez a maioria de vocês já saibam que, para a maioria das pessoas, a luz amarela é mais confortável que a luz branca para um quarto. Talvez a maioria já saiba disso, intuitivamente. Pois bem, as pessoas precisam saber que um ambiente como esse é um ambiente mais aconchegante. Só uma coisa, tem como apagar talvez só essa parte da frente? Eu acho que tem, se eu não estou enganado, porque ajuda a ter mais contraste. Um ambiente desse, contrário. Um ambiente desse, pessoal, falando de luz quente. Quem sabe o que é temperatura de cor aqui? Levanta a mão, só para eu saber. Vocês sabem então que tem a temperatura de cor quente, neutra e fria. Um ambiente desse, qual a temperatura de cor que é? Quente. Vocês falaram quente, foi isso? Sim. Perfeito. É um ambiente mais aconchegante, não é? E agora, qual que é a temperatura de cor? Quente também, isso mesmo, 2700 Kelvin. Isso é quente, isso aqui que é frio. Isso aqui é quente. O que foi que aconteceu que mudou aqui? Aconteceu que aqui nós temos contrastes, luz e sombra, e esse contraste gera um ambiente aconchegante. Aqui nós temos a iluminação difusa, distribuída e uniforme, porém com 2700 Kelvin, temperatura de cor quente também. Então o que define a atmosfera é a forma como a gente distribui a luz, muito mais até do que a temperatura de cor. A temperatura de cor reforça, obviamente, um ambiente mais aconchegante. Mas não é isso, porque você prefere, eu quero um ambiente mais iluminado, o cliente diz. Precisa da luz branca. Não. Ele pode preferir isso aqui. E a hora que você colocar para ele do lado, você acha que seu convidado vai se sentir mais confortável em qual dos dois, meu amigo? A gente vai vendo que alguns mitos a gente precisa quebrar. E eu quero destrinchar ainda mais isso com vocês aqui. Entender que o ambiente, ele muda totalmente a atmosfera conforme a gente muda a iluminação. Vocês percebem que aqui está até muito mais escuro do que aqui nas janelas? Esse ambiente de dia é assim, à noite é assim, ó. Olha a diferença. O que acontece? Nós temos que ter cuidado, porque luz natural é boa. Só que quando você tem um ambiente como esse, isso daqui pode ofuscar, pode incomodar a visão, ter um ponto de brilho. Talvez muitos tenham já estado em algum lugar com computador ou coisa assim, e a janela incomodava. Ou um sol batendo na mesa incomodava. Isso é o ofuscamento causado que a gente precisa cuidar. Tudo isso afeta o nosso comportamento. E estou vendo uma pessoa anotando, outra. Quem está anotando aí? Escreva fototropismo. Um nome bonito. O que é o fototropismo? Luz é promovida por fótons. Fototropismo é como é que o homem reage ao fóton, à luz. Então, quando a gente fala de um fototropismo positivo, é o quê? Se aqui está escuro, com um contraste desse, a tendência é todo mundo que entrar aqui olhar para lá. Se tiver uma escultura, um quadro, uma memória registrada, iluminada com destaque, fototropismo positivo. É a intuição de olhar para ele. E o fototropismo negativo? Você está deitadinho, virado assim, aí a pessoa vai e abre a janela, você...
Você foge da luz. Você vai se sentar. Se ali está mais escurinho e aqui tem um destaque de luz, as pessoas tendem a se sentar onde está mais escuro, porque ela não quer ficar em evidência. Tudo isso é o comportamento do ser humano em relação à luz. Então, o que está por trás disso daqui que a gente precisa entender? Que a gente percebe a luz por um fenômeno instintivo, uma mera sensação. Nós percebemos o ambiente através das sensações. Vamos falar das 5 principais, né? Visão, audição, tato, olfato, paladar. Sabia que você percebe o ambiente pelo paladar também, né? Se você não sai lambendo no espaço, não? Oxi. Já perceberam que quando você está gripado, nariz entupido, você não sente o gosto da comida? Porque o gosto é determinado muito mais pelo cheiro do que pelo sabor. Então, você acaba que, pelo cheiro, quem nunca falou ou ouviu, nossa, tem gosto de sabão, sendo que nunca comeu sabão. Mas o cheiro nos dá realmente essa percepção. O que acontece? Quando você entra num ambiente como esse, com uma temperatura de cor fria, luz intensa e bem distribuída, parece um ambiente aconchegante? Ou um ambiente mais sério? Comportamento nosso instintivamente é uma postura mais sóbria. Olá, tudo bem? Como é que vai? E não, e aí? Você percebe instintivamente o seu corpo se inclina a ter uma postura mais sóbria. Tudo isso acontece quando você entra sem você perceber. Aí logo algo vai te chamar a atenção. Vai ter alguém de pé, a sala está vazia, você vai se atentar a alguma coisa. Aí você vai lá acessar a memória, interpretar esse cenário e aí consolida-se a percepção visual. E essa memória é subjetiva. Por que uma criança pode entrar numa sala como essa e chegar gritando do mesmo jeito? Porque ela ainda não aprendeu que num ambiente desse você deve se comportar de uma maneira menos extrovertida. Então a gente que já aprendeu tende a se conter. Então o processo de percepção visual nos leva a olhar para ambientes e ser afetado por eles. É onde a gente começa a falar da neuroarquitetura, que nada mais é do que estudos da neurociência aplicadas à arquitetura. Como é que o ambiente afeta o nosso comportamento. Muitos resultados a gente vai obtendo através disso. Estou fazendo um resumo muito simplório, né, gente? Mas é nessa hora que a gente começa a ter mais atenção de que a forma como a gente percebe os ambientes afeta. E aí, me remeteu e eu tive vontade de colocar aqui esse exemplo, que quando o pessoal da TV Bahia me chamou para fazer um programa para transformar o ambiente de um apartamento com iluminação. Poxa, imagina, fiquei felizão, sabe? Poxa, vou poder mostrar em rede assim maior e tal, iluminação. Qual o orçamento que a gente tem? R$200. Aí você fala, com R$200 você faz o quê? Você quer um pouquinho mais de dificuldade? Minha Casa Minha Vida não tinha forro e alvenaria estrutural, não pode quebrar a parede. Com R$200 faz o quê? Não tem forro ainda. Com R$200 faz o quê? Aí eu fiquei quebrando a cabeça, o quarto era isso daqui, de um casal recém-casado, lá seus 4, 5 anos de casado, não tinha filho, o quarto era esse. Bom, aqui não tem criança, né? Se o casal quisesse ter intimidade, quisesse namorar, bom, no escuro teria que apagar tudo, deixando uma janelinha aberta para ter um pouquinho de luz e poder trocar, olhar um pouquinho, só que tem um prédio na frente. Privacidade zero, ou seja, nada, fecha tudo isso daí. Então, ou era assim ou assim. O que foi que eu podia fazer aqui? Bom, temperatura de cor aqui é qual? Aqui não é pegadinha não. Temperatura de cor é quente ou fria? Fria. O pessoal fica com medo, né? Depois... Fria, perfeito. Primeira coisa que eu fiz foi mudar a temperatura de cor. Eu penso que se só tem uma solução no ambiente, acaba que tem que ser uma luz geral. Não tem como, para limpeza, organização e tal. Mas, tá vendo uma tomadinha aqui? Tomara ter energia elétrica. Eu botei uns pallets reaproveitados ali, mudei a temperatura de cor, vocês vão perceber a diferença da fria para quente, mantendo o fluxo luminoso, a quantidade de luz. Puxei daqui uma tomadinha, criei um interruptor e agora o casal tem um quarto desse aqui, quando eles quiserem namorar. Ou só ficar deitadinho, mexendo no celular, espero que não, mas... Esse quarto de um casal de amigos, que hoje está bem longe, o quadro deles até aparece aqui, ó. Imagina, a moça sai do banheiro,
quer ter aquela noite de namoro gostosinho, sai e olha a pessoa deitada aqui na cama nesse ambiente. Imagina se estiver deitado nesse ambiente aqui. Outra coisa, a pessoa fica mais bonita. Ajuda. Essa cortina é de tecido. Isso daqui. A outra parece que são placas. Que parece um blackout, ou placas até, pois é. Então, olha como muda a atmosfera. E um quarto desse, então, é mais adequado para o casal ter intimidade. E quantos casamentos hoje, não sei quem é casado aqui, é muito mais administrativo do que relacional? É logística, né? Quem é que vai buscar o filho? Ou suprimentos, né? Quem é que vai comprar coisa no supermercado? É muito mais, às vezes, isso. Então, a gente precisa cuidar e entender que a neuroarquitetura, o que a gente está aprendendo, já deveria estarmos pensando no neurolighting, no human-centric lighting, ou na iluminação integrativa. São 3 termos que a gente vai explorar um pouquinho mais agora. Porque quando a gente fala de neurolighting, é a palavra mais próxima da neuroarquitetura, onde a gente fala desse caso, como eu expliquei aqui para vocês. A gente fala sobre a temperatura de cor de uma cozinha. Para muita gente, uma cozinha residencial tem que ter uma luz branco-frio, ou talvez neutra, já resolve. Isso aqui é temperatura de cor quente, 2.700 Kelvin. Isso daqui é uma temperatura de cor fria. Precisamos ficar nisso daqui? De maneira nenhuma. Você pode ter um nível de luz bastante intenso, porém com temperatura de cor quente. O que define o ambiente mais iluminado ou menos iluminado não é cor da luz, é quantidade de luz emitida e a forma como ela é distribuída. É isso que define. Então, a gente precisa preparar os ambientes para serem percebidos e para estarem adequados a cada atividade. Quando fiz o projeto do Santuário Santa Dulce dos Pobres, quando a Igreja Católica a considerou santa, em 2019, eles reformaram esse templo, que muita gente nem sabia que existia nas obras sociais de Irmã Dulce ali. Reformaram esse templo e é uma atividade, é um local onde acontecem atividades de missa. Mas não só missa, tem os momentos de vigília, de silêncio, de não estar tendo atividade, as pessoas só vão lá ter um tempo de oração. Então nós temos que ter pelo menos 2 atmosferas aqui. E às vezes, quem já mexeu com iluminação, para um pé direito desse, pensa o quê? O que eu uso de iluminação aqui? Bom, o que eu conheço para pé direito alto é a R111. E vai tentar iluminar com a R111. Para um pé direito de quase 10 metros, não vai dar conta. Aqui, o que foi que eu ouvi? Outra coisa. Para a igreja, a iluminação desse painel aqui, onde tem essas imagens, é algo extremamente relevante. Talvez tenham tentado fazer isso com esses pontos aqui, né? Failed. Pois bem, o que foi que eu propus aqui? Uma moldura de gesso acartonado para esconder uma iluminação linear e criar esse efeito. Realmente valorizando o painel. Trazendo aqui o que antes tinha refletores aparentes aqui, ó. Agora eu mantive uma leitura dessas vigas, mas que marcavam sutilmente essa leitura do edifício, agora no negativo, escondendo as fontes luminosas. Porém, o que como dentro da neuroarquitetura a gente começa a ressaltar? Tem que ter um nível de luz adequado para a leitura. E temos uma norma brasileira de regulamentação que determina que deve ter pelo menos 300 lux. Lux é nível de luz medido. Não é nível de luz emitido, é nível de luz medido. Lux, L-U-X. E atendemos a isso aqui, tá? 350 mais ou menos em média. Agora, no momento que não está tendo missa, que o pessoal vai lá sozinho para sentar, se ajoelhar e orar sozinho, essa é a atmosfera mais acolhedora? Não. Essa é a atmosfera onde a pessoa se sente mais à vontade para chorar, se for o caso? Não. Então aqui de cima nós colocamos algumas luminárias de facho fechado, bem mais intensas do que a R111, para criar um efeito como esse. Adaptando cada espaço para cada atividade. E isso, vocês viram ali atrás, é no quarto do casal. Que aquele quarto do casal poderia ser o quarto do filho, onde o pai vai ter que dar uma bronca no filho, às vezes, porque pisou na bola,
mas vai fazer isso com amor, porque é filho e não, sabe, como se fosse um mero colaborador que tem que cumprir meta. Nem que um colaborador deveria agir assim, mas às vezes ele vai ser mais imperativo com o colaborador, né? Com o filho ele tem que... Pô, é filho, cara. Às vezes ele pode não ter que receber repreensão, é só um abraço, literalmente. Às vezes é isso. O quarto, mais acolhedor, vai tornar o ambiente mais propício para isso. Então a gente tem que preparar isso. Outra coisa, quando eu fiz a Catedral Basílica de Salvador, ali no Pelourinho, cuidados com a iluminação. Aconteceu de essas esculturas daqui, o pessoal estava querendo fazer uma iluminação e já estava encaminhado, só que a iluminação era mais ou menos assim, ó. A hora que eu vi que ia ser assim, eu falei, gente, vocês querem dar esse tom mais sombrio, mais dramático mesmo? Não. Eu falei, então tem que mudar a iluminação. Eu já fui na residência de um fornecedor em que na casa dele tem esculturas de santos em escala humana, com a iluminação vinda assim de cima. Eu falei, imagina de madrugada eu desço da escada, acendo a luz e... Para mim, isso não inspira paz, serenidade. Para mim, talvez porque eu assisti muito filme de terror, não sei. Pelas minhas memórias, a hora que eu acesso minha memória, aquilo me assusta. Para aquele morador, não. Então a gente precisa entender que a forma como a gente percebe os ambientes afetam. Passando daqui para o HCL, o Human Centric Lighting é um termo que é em inglês, que é a iluminação centrada no ser humano. Tem o ser humano como... Bom, eu vou olhar como é que a iluminação afeta ele, como centro. Tem a iluminação como centro. Eu separei aqui, gente, por quê? Porque para quem é do grupo de pesquisa e vai adentrar a pesquisa, vocês vão encontrar esses termos. Eu não acho que eles são separados. Um aborda uns requisitos de um jeito, que o outro só usa, às vezes, palavras diferentes, ou usa a mesma palavra. Mas esses três aqui, a gente vai ver coisas que se mesclam, tá? Então, o Human Centric Lighting tem uma associação alemã europeia, tá? Licht.d, D de dot, alemão. Eles trazem um gráfico como esse, muito legal, porque ele mostra ali que no verde, olha só, a iluminação tem efeitos visuais. Afinal, é o que nos permite ver. Fala que ela tem efeitos emocionais. A forma como a gente vê nos alegra, nos oprime, faz diversos efeitos. E também tem os efeitos biológicos. Legal, a gente vai ver que a iluminação integrativa, o próximo tópico, vai abordar muito mais isso aqui ainda, tá? Mas já mostra aqui que tem todos esses aspectos para a gente pensar sobre iluminação. Muito mais do que só iluminar. Aí, vindo para um outro gráfico que eles trazem ali naquele círculo central, porque se quiséssemos passar 2 horas destrinchando cada um desses pontos aqui, seria muito interessante. Mas olhando só aqui no meio, o que ele mostra ali em cima? Que nós temos necessidades fisiológicas, physiological needs, fisiológicas, e embaixo, necessidades, aliás, fisiológicas que tipo? Como sono, saúde, percepção de dor, afetadas pela luz. Tem algumas questões psicológicas de proteção, demarcação, individualidade, segurança, também afetadas pela luz. Então, a gente vai vendo com as pesquisas que o efeito da luz pode ser percepção de dor, cansaço, ansiedade, depressão, distúrbio do sono, obesidade. É obesidade ali mesmo? É. Obesidade. Capacidade cognitiva, agitação, afeto emocional, psicológico. Um estudo, por exemplo, mostrou que um estudo de Adriana Pessin, na tese de mestrado dela, iluminação hospitalar, que a iluminação afeta, a má iluminação, principalmente com a luz natural, aumenta os índices de raquitismo em crianças, de osteoporose em idosos, mostra que pessoas que não têm controle da luz nos ambientes, principalmente em estado de recuperação de saúde, têm muito mais mau humor e insatisfação. Para que isso interessa para a gente? Vamos lá pegar para a prática? Como é que a gente pode comunicar isso para as pessoas, que eu falei no começo?
que é importante a gente falar para as pessoas sobre isso. Quantos casais não tiveram que acolher o sogro ou a sogra que ficou viúvo? E entrar uma pessoa em casa é sempre um período de crise. Crise é qualquer situação que você precisa se esforçar mais para se manter equilíbrio. É um período de crise. E uma pessoa idosa que acabou de ficar viúva, poxa, a tendência de ficar mal-humorada é muito grande, e não é por mal. Agora, imagina aquele café da manhã, a pessoa com o semblante mais fechado, emburrada, com todo o direito, mas com o ambiente sendo um ambiente que promove ainda mais essa insatisfação. E aí imagina você, designer, arquiteto, projetista, comentando com as pessoas esse final de semana no aniversário que você vai. Gente, vocês sabem o que foi que eu aprendi esse final de semana? Como que a iluminação afeta até o humor das pessoas. E você está recebendo seu pai, sua mãe, ou você que vai para casa de não sei quem, imagina se o ambiente estiver mal preparado para isso. Eu estou me desenvolvendo em iluminação mais para poder, nos meus projetos, cuidar disso. Para um potencial cliente, você olha isso tudo, mas pode deixar que eu vou cuidar disso para você, fique em paz. Opa, vale a pena ter ela do meu lado. Por quê? Porque ela já está antecipando problemas reais para mim. Não é que a iluminação vai deixar mais bonitinho. Aumenta o índice de depressão. Aumenta a percepção de dor. A iluminação mal projetada aumenta a percepção de dor. Tudo com referências bibliográficas. Impacta, aliás, o aprendizado. Níveis de luz mais intensos chegam a aumentar 20% a produtividade em testes de matemática, 26% em testes de leitura, estudos científicos trazendo isso. Produtividade em sala de aula, produtividade no trabalho. Se seu cliente é bem capitalista, o que eu quero é dinheiro, você está pagando 100% do salário para o seu cliente, para o seu colaborador, ele pode estar te entregando 90%, 80%. Vamos preparar o ambiente? Felipe vai falar sobre isso daqui 2 semanas, sobre acústica também, que se soma a isso daí, tá? Venham, não percam. No aprendizado, foi feito um estudo com crianças, e tanto no aprendizado quanto na recreação. E quando eu me dei conta, eu conectei pontos, olha, me arrepia de lembrar. Alguém já leu o livro A Coragem de Ser Imperfeito? Alguém já? É muito bom. Leia para você mesmo, não leia pensando, ai, se tal pessoa visse isso. Leia para você mesmo, que é bom. Mas uma coisa que me chamou a atenção no livro é que a autora, a Brené Brown, ela fala que ela fez uma pesquisa sobre o que aparecia nas pessoas que tinham vícios. Vícios. Cigarro, bebida, sexo, drogas, vícios. Ela achava que ia encontrar o quê? Estresse. A pessoa estressada se inclina para essas coisas. Não encontrou estresse. Ela encontrou 3 coisas. Ansiedade, também era esperado encontrar ansiedade. Na ansiedade a pessoa se inclina para essas coisas. Mas ela encontrou vergonha e isolamento. Quantas vezes você vai para uma festa, você fica isolado? Quantas vezes você está sentado na mesa da festa, a conversa não te envolve, aí você pega o celular e se faz ocupado? Pelo constrangimento de não estar na conversa, não consegue ficar só conversando. Ou como eu, Christian, que se tem uma comidinha, um suco, um guaraná aqui, eu não paro de ficar tomando e comendo. Preciso me fazer ocupado. Aí eu me lembro disso que eu aprendi. Caramba, deixa eu me segurar aqui. Daqui a pouco eu já tomei 3 latinhas de guaraná e não percebi. Aí, onde é que eu quero chegar com isso? Aí a gente vai para a recreação das crianças, que o ambiente é preparado com luz fria nas escolas. Aí no momento recreativo, o ambiente com luz fria é menos propício. Esse teste mostrou que as crianças e os adultos têm pior desempenho nas atividades recreativas e sociais. Aí na hora em que as pessoas precisam desenvolver essa habilidade interrelacional, ela não está, o foco está só na produtividade intelectual, conhecimento. E a gente está vendo um monte de gente com um monte de vícios, isolada e com vergonha, com problema de se desenvolver na vida por causa disso. E quem está projetando está pensando só na luz fria para ter mais produtividade. Vamos lá que tem bastante coisa. Esse foi um trabalho desenvolvido lá na Coreia do Sul, que demonstrou, fez um exame, colocou as pessoas com eletrocardiograma para medir a reação delas à luz de fato, na luz fria, na luz quente, aí levou isso para as crianças e chegou naqueles números que eu falei, 20%, 26%,
mais de produtividade, de retorno. Outros números mostram que em tarefas de difícil visualização, você tem mais produtividade, a produtividade cresce conforme o nível de luz é maior. O índice de erros, a redução de erros também cresce à medida que o nível de luz sobe. Quanto mais luz, menos erros nas tarefas de difícil visualização. E aí o pessoal pergunta, Christian, quanto de luz que eu posso ter aqui? Bom, isso aqui é uma sala de reuniões, 300 lux. Ah, então não posso ter mais. Pode. Se aqui tivesse uma luz natural, abundante, teria 5.000 lux. Quantos lux temos aqui agora nessa mesa, por exemplo? Eu trouxe meu luxímetro aqui. Dá para ver aqui? 75 mais ou menos. Aqui embaixo da luz, onde vocês estão, 200. Só para dar uma ordem de grandeza para vocês. Sabe quanto é que tem no Sol? Vamos lá. Isso, no Sol. Meio-dia lá, você está no Sol direto. Chuta quanto tem. Hã? Mais de 100.000 lux. Aí você vai para a sombra. Vai cair para 20.000. Num dia ensolarado, embaixo de uma árvore assim. Aí você vai ver na mesa de jantar da sua casa, no escritório, vai ter 2.000 lux. Muito mais que 300. Só que como é bem difuso, você não sente ofuscamento. Na sua casa ali. Lógico que lá fora fica intenso. É tão intenso que um papel branco você não consegue ler. Fica muito brilhante, né? Porque reflete muita luz. Mas a gente vai vendo que a reação ao nível de luz, ela é muito mais agressiva quando há contrastes. Quem sofre às vezes com ofuscamento, com brilho no campo de visão aqui? Oi? Colega lá, designer também, está aqui presente, que honra. Então, vocês já se incomodaram com aquela luzinha do ar-condicionado às vezes? Não? Você não se incomodou não? Quem já se incomodou aqui? Ou do aparelhinho de som, bota fita isolante assim. Gente, quanto de luz que aquilo ali emite? Quase nada. Por que ofusca? Contraste. Porque aquilo ali está iluminado e o resto é escuro. Acende a luz do quarto ou da sala, aquela luz incomoda? Quando acende a luz do quarto? Não, aquilo ali passa a não ter contraste, não incomoda mais. Então a gente vai entendendo essas coisas. E aí, falando desses dois, a gente vem para a iluminação integrativa, que é mais um termo novo, de novidade, cunhado aqui agora por quem? Eu não coloquei aqui. Pelo CIE, se eu não estou enganado. O que é iluminação integrativa? Outro termo. É o projeto de iluminação que contempla os aspectos visuais e os aspectos não visuais da luz para humanos. Isso é bem relevante. Por quê? Porque a discussão hoje sobre projetos, muitos caem na questão da sustentabilidade, da eficiência energética, né? É uma agenda bem forte. Isso é visando o meio ambiente que, de maneira indireta, influencia na gente. A iluminação integrativa é a questão da iluminação direta para o ser humano. Então ela trata das questões visuais pelas vias neurais já conhecidas da visão, do trato óptico primário, a neuroanatomia. Então, como é que a gente, pelos nossos sistemas neurais, como é que nós recebemos e reagimos à luz? Esse é o ponto que ela trata. E quando a gente fala da neuroarquitetura, esse aqui é um ponto que começa a trazer, acho que ainda mais informação, esses estudos. E aí, só fazendo um disclaimer, fazendo um aviso, cromoterapia, a gente vai entrar nisso, é uma pseudociência, gente. Cromoterapia não tem relação nenhuma com iluminação para a saúde humana. Consultei, inclusive, uma profissional que trabalha no Albert Einstein e falei, já surgiu alguma coisa científica que tornou cromoterapia ciência? Ela passou quase uma semana e falou, Christian, ainda nada. Ainda nada. Então envolve a pessoa entender, acreditar, para ela ser positivo. Luminárias circadianas. Existem luminárias circadianas? Não. Primeiro, circadiano é o sistema do nosso organismo com a luz natural.
Se já não é circadiano. Hã? Se não é luz natural. Aí vamos lá, para a luz artificial contribuir para o nosso sistema circadiano, ciclo circadiano, para ele não contribuir negativamente, para ele nos ajudar a, mesmo no ambiente fechado, sem luz natural, ainda não afetar o nosso relógio biológico, aí sim nós temos estratégias. Mas de longe, não é uma luminária que varia a temperatura de cor. De fria para quente, não é isso. Isso é uma das ferramentas de uma luminária, de um sistema de iluminação que vai contribuir. Mas coisas que influenciam o quanto de luz que entra de frente nos nossos olhos, quanto que entra de maneira mais tangencial. A frequência emitida da luz. Eu posso ter na luz amarela, e eu tenho nessa luz aqui, amarela, eu tenho uma emissão de luz azul ainda intensa. E o nosso organismo, nosso ciclo circadiano, ele é influenciado pela luz azul, que pode existir em todas as temperaturas de cor. É a luz azul, não aquela que a gente vê azulzinha, tá? É uma energia emitida que a gente não percebe ela da cor azul. Mas o nosso organismo reage a ela, afetando a produção de melatonina e de cortisol. E ela pode existir, inclusive, na luz quente. Por quê? Porque o nosso LED, que é a nossa tecnologia de iluminação de hoje, que vai ficar por mais alguns bons tempos, ele é um LED azul. Vocês já viram que o LED ele é amarelinho? Ele, na verdade, ele emite luz azul. E tem um material aqui em cima que converte isso para uma luz branco fria, branco quente ou branco neutra. Então, o azul é a fonte primária do nosso LED atual. Então, ainda que tenha um filtro que muda a aparência para amarelo, para a temperatura de cor quente, o azul está sendo emitido ainda. E quando eu tenho uma luz azul vinda frontalmente assim, ó, o que acontece? Sua melatonina à noite, ela pode ser interrompida por quase 2 horas de produção. E a melatonina é o hormônio que nos leva ao descanso, relaxamento. E não só isso, é responsável por regenerar as nossas células. Então, é fundamental. Isso também vale para aqueles filtros de celular que vai trocar para luz azul. Como é seu nome? Natália. Natália, perfeito. Aquele filtro do celular, no iPhone é Night Shift, acho. No Samsung e outros, é modo de luz noturna, que a tela fica mais amarela. Ele reduz a emissão de luz azul, por isso fica mais amarelado. Não quer dizer que exclui. E não excluindo a tela de LED, não excluindo é luz vinda de frente. Então posso jogar uma bomba aqui? Não vai adiantar nada a gente mexer toda a iluminação e não ter luz vindo de frente, fazer uma iluminação integrativa que vai ter luz virado para o chão, luz indireta, não vai estar de frente para o campo de visão, se a pessoa, na hora de dormir, vai estar com o celular assim, ó, de frente. Só para já ficar com essa consciência. Pois bem, então só para a gente entender o que é luz e encaminhar para o fechamento, né? Espero que eu consiga. Faltam só 40 slides ainda, em 10 minutos, dá tempo. O que é a luz? É uma energia eletromagnética. Diferente do som que vocês vão ver com o Felipe, que é uma energia mecânica que move moléculas de ar, a luz não. A luz não é afetada pelo vento, por exemplo, e tal. Agora, a luz, ela é uma frequência que se propaga e de acordo com o ciclo de quantas vezes ele vai e volta rapidinho, a frequência é maior ou a frequência é menor, e isso gera mudança no efeito dela. E desde de um comprimento de onda maior até um comprimento de onda menor, nós temos um pedacinho dessa energia que é visto pelos nossos olhos. Esse pequeno pedacinho aqui, quando ampliado, a gente tem uma percepção de luz que vai dos 400 nanômetros alguma coisinha até os 700 e alguma coisa, sendo que nessa faixa aqui, mais ou menos de 460 nanômetros a 490, é o nosso pico de sensibilidade. Por isso que tem gente que fala que o nosso olho ele é movido ao azul do céu. É o nosso pico de sensibilidade, é nessa faixa aqui que nós estamos, de 460 a 490. E, como eu falei para vocês, dentro das nossas tecnologias, que hoje ainda existe incandescente,
que é uma lampadazinha que está ali dentro. Existe a fluorescente, existe o LED. O nosso LED, que tem mais vida útil, consome menos energia, ele emite luz azul, inevitavelmente. O futuro está encaminhando para não ser mais o LED azul, ser uma composição de 3 cores, azul, vermelho e RGB e verde, para que quando quisermos uma temperatura de cor, aí possa excluir o azul, controlar assim, certo? Então, voltando para cá, a gente migra para um ponto que é onde, aqui é novidade, eu vou tentar não aprofundar tanto, porque é bem técnico, e nós não temos tempo para destrinchar tudo isso, mas quando a gente fala da qualidade da luz atual, a qualidade com que ela reproduz a cor das coisas e tudo mais, a gente sempre ouviu falar do IRC. Quem já ouviu falar no IRC? Só para eu ter noção. Beleza. Quem já ouviu falar no TM30? 4 pessoas. Então, o TM30 é um novo padrão de medição de qualidade da cor da luz. E aí ele vai trazer gráficos como esse diagrama de cromaticidade. Desse diagrama, ele vai trazer muitas novas informações a partir daquela linha do corpo negro. Eu aprendi esse efeito ontem, ficou bonitinho, não ficou? Sabe como é que eu fiz? Eu criei 2 linhas, uma branca e uma preta. Aí eu fiz uma aparecer assim e a preta por cima aparecer assim. Aí ficou moderno, né? Só para relaxar um pouquinho. Pois bem, o que esse negócio aqui mostra? Vocês conseguem perceber que o X ele está um pouquinho em cima da curva preta? Um pouquinho ou não dá para perceber ainda? Eu vou mostrar depois. Essas besteirinhas que se chamam desvio, está um pouco desviado, pode fazer com que aconteça o que aconteceu num projeto meu, com um cliente que acabou comprando um produto mais barato lá porque precisava, e eu percebi essa diferença aqui. Você percebe o tom avermelhado e o tom esverdeado? Assim, já perceberam um monte de dicróica, uma meio esverdeada, outra mais rosadinha? Alguém já percebeu a diferença? Às vezes não é que mudou a temperatura de cor, às vezes é um desvio que aconteceu, e uma fica mais esverdeada, a outra mais avermelhada. Por quê? Porque quando você olha no diagrama de cromaticidade, ampliando isso aqui, cadê? Aqui. Era para estar aqui no meio. Só que está um pouquinho para cima. Vai estar mais esverdeado. O outro vai estar um pouquinho para baixo, vai estar esverdeado. E tudo isso pode estar no mesmo lote, do mesmo fabricante. Essa igreja era a compra do Maitari? Ali do lado da prefeitura. Então, o desvio positivo, desvio negativo, é isso que vai dizer, ó, tá ali, ó, um pouquinho positivo, vai gerar essa diferença, mas nós nunca pensamos em especificar desvio positivo e desvio negativo na minha luminária. Os meus projetos já têm essa característica indicada ali, porque antes a gente tinha o nosso IRC, só que o nosso IRC padrão, ele usava um padrão de 15 cores, mas não era 15 cores, na verdade era só do 1 ao 8. Ou seja, o vermelho saturado, esse vermelhão do blush que algumas meninas passaram aqui, esse vermelho não é avaliado no nosso IRC. Só é avaliado aquelas cores pastéis ali, ó. Por isso, o nosso IRC, na realidade, chama-se de IRC-RA. E muitas luminárias já falam do IRC-R9. Para mostrar, olha, o R9 reproduz bem, para seu batom ficar realçado, para chamar a atenção de um laranja, de uma camiseta vermelha, para valorizar isso daí. Agora, quando sai lá, ó, do IRC para o TM30, nós temos outras informações, como desvio de cromaticidade, como a temperatura de cor que vocês conhecem. Mas tem lá fidelidade de cor, índice de Gamut, que é o índice de saturação, de vivacidade da luz. Quem edita vídeo já deve ter mexido na saturação, tipo essas coisas assim. E quando a gente vai percebendo, então, como é que a iluminação afeta, a gente vai vendo que temos que ter diversos cuidados. Por exemplo, iluminação de paisagismo. Não é iluminar de verde. A gente vai lá tirar uma foto, a gente fica verde assim, ó. Iluminação, para valorizar, você tem que procurar algo que reproduz bem a cor. Algo que valorize a vegetação, de fato. Que gere atmosferas
que se deseja, valorizando a vegetação, o marrom, uma folha mais seca, uma folha mais verde, ao invés de querer brincar no Outubro Rosa e de lá pintar tudo onde você descaracteriza a identidade visual dos empreendimentos. A gente tem que entender que se algo vai jogar cor, um quadro como esse, que tem o Einstein aqui no fundo, em amarelo e vermelho, tem um prédio em verde, se eu jogo uma luz verde nesse quadro, tudo que é vermelho ali amarelo some. E se eu jogo uma luz vermelha, tudo que é verde ali some. Por quê? Porque o verde não contém vermelho para refletir. Então, acaba apagando. Aí você vai querer brincar no Outubro Rosa, Novembro Azul. Aí todo cliente lá do TCE, do Tribunal de Contas do Estado que eu fiz, museus, tem que sempre explicar isso aí. Eu quero participar dos meses coloridos e tal. Você precisa ter uma fachada onde tem superfície branca. Tem uma fachada lá marrom e verde de um projeto que eu fiz lá em São Paulo. Não dá para jogar luz colorida nisso aí. Marrom e verde não dá para jogar luz azul, rosa ou amarelo. Temos que fazer então um perfil que a luz ela é projetada para frente, para ser tipo um cordão iluminado. Aí ele aparece com a cor que tem que ser. Não sei se vai ficar bonito, mas tem que ser algo assim. Então, para fechar, quase dentro do tempo, tudo isso que a gente viu aqui, falando sobre o impacto da iluminação, como é que ele reage na gente. Gente, é para terminar, para abrir para perguntas, tá? Para a gente trocar ideia aqui. Eu gosto de finalizar, ainda mais porque todo mundo aqui que quer ganhar dinheiro com arquitetura, né? Como é que a gente pode fazer para ganhar dinheiro com isso? Dá para ganhar dinheiro com isso? Dá, eu estou vivendo como arquiteto, sabe? Me tornei professor, e isso ajuda, no sentido de não professor de faculdade, mas criei meu curso, dou treinamentos por aí, pelo fato de fazer algo para realçar, para evidenciar, trazer à tona a importância do que a gente faz. Ao fazer isso, você acaba aprendendo mais, porque para ensinar você aprende mais. E nessa, aí rola palestra, rola treinamentos e coisas que você vai vendo que uma coisa se soma a outra. Por isso, para mim, essa multidisciplinaridade é necessária para o profissional contemporâneo, sabe? Só aprender algo técnico para ser operacional e entender que isso vai gerar receita é complicado, E quando a gente fala sobre o projeto de iluminação, fazendo um sobrevoo, eu falo sobre a nossa missão. A gente tem que entender que o que a gente faz parte lá do começo de uma necessidade do cliente, ou de um interesse que o cliente tem. O cliente teve uma vontade na empresa, ou vai abrir uma empresa, e o final é o ambiente sendo utilizado. E o que eu gosto de reforçar, gente? Chegou mais gente aqui, só para saber. Alguém aqui não é de arquitetura ou design? Levanta a mão. Todo mundo é, então estou falando com todo mundo. Então, o cliente, se pudesse, ele não contrataria a gente, porque ele não quer contratar a gente. Ele quer o quê? O ambiente pronto para ser utilizado e o ambiente bacana. Alguém incutiu nele a ideia de que procurar a gente é um caminho mais assertivo para ele ter o resultado que ele quer. Só que ele já vem para a gente pensando, caramba, se eu pudesse não gastar com projeto, se eu pudesse ir na loja e comprar os móveis, comprar as luminárias, comprar os revestimentos, sem precisar pagar um designer, sem precisar pagar um arquiteto, seria bem melhor, hein? Economizaria. E aí, o que a gente vai fazer para mostrar para o cliente que vale a pena ele conversar com a gente? Vai falar que, olha, você pode errar, viu? Você pode gastar dinheiro. Isso é um bom approach. Essa é uma coisa que faz o cliente se sentir confiante. Caramba, que legal é ter ela comigo. Não. Então, a gente pode usar todo o impacto que o ambiente causa na vida das pessoas de maneira honesta e comunicar ao cliente sobre isso. Mas comunicar não com ar professoral. Eu gosto sempre de reforçar isso. Não, porque você sabia, né, que a iluminação ela afeta as pessoas, né? Tipo assim, olha, eu aprendi esse final de semana. Imagine só. Olha, eu aprendi, acabei de aprender. Então eu tô compartilhando com você uma ideia. Isso é muito mais bem recebido por qualquer pessoa do que você vir com um ar de quem eu já sabia disso e estou te comunicando. Não, eu aprendi a semana. Ou com ar de curiosidade. Você já parou para pensar como é que isso aqui afeta a gente?
Sabe aquela luz que incomoda e abre conversa sobre a sua atuação profissional? Por quê? Porque você está realmente preocupado em comunicar algo de valor para a pessoa. Então, a gente entendendo que o nosso trabalho, enquanto arquiteto como um todo, não é como o light designer, não. Parte da necessidade do cliente ou intenção dele, que só quer o ambiente utilizado, a gente tem que entender que no caminho, o cliente tem que reconhecer que precisa da nossa ajuda, ele tem que entrar em contato com a gente tem que vender o nosso serviço e a gente tem que ser contratado para daí ter projeto. Aqui a gente vai trabalhar, para depois de trabalhar, tem que compatibilizar com outras disciplinas, bombeiro, ar-condicionado, interiores, acústica, estrutura, tem um monte de coisa para a gente pensar quando a gente faz nosso projeto. Auxiliar em orçamentos, porque vai bater na loja, vai ter um monte de gente querendo mudar o que a gente está colocando. Se não mudar tecnicamente, que você esteja desprendido disso, para você conseguir ser flexível e ajudar o cliente a viabilizar o negócio. Vai ter a compra dos produtos, vai ter a instalação e vai ter o ajuste fino depois da instalação. O redirecionamento e tudo isso. Tudo isso aqui, gente, não é o que a gente aprende no projeto. Tem nada a ver com técnica projetual aqui. Só que sem isso tudo aqui, fazer um bom briefing, reconhecer a arquitetura, definir nível de luz, fazer o projeto, não existe. Dentro do projeto, você vai ver as ideias conceituais, vai aplicar estratégias, vai fazer cálculos de iluminação, vai fazer uma representação gráfica que comunique onde deve estar as luminárias e vai especificar, são essas luminárias. Não precisa ser essas, mas com essas características lumínicas, para que gere o efeito que nós caminhamos juntos e construímos. Então aqui a gente precisa se desenvolver tecnicamente, dominar para conseguir fazer isso aqui naturalmente, conversar com as pessoas naturalmente sobre isso. Então essa é uma seara que a gente teria muito a explorar. Eu gosto sempre de colocar aqui um bom projeto, no mínimo, o projetista tem que saber o que é, e tem que dominar, tem que ser simples para ele já. Dominar o que é fluxo luminoso, a abertura de faixa, porque é isso que determina como é que a iluminação vai ser distribuída, a temperatura de cor, porque isso define a atmosfera, a cor da luz, a reprodução de cor, porque isso vai determinar a qualidade com que ela reproduz as coisas, e muito cuidado com o ofuscamento. Tem outros 10 parâmetros que na minha especificação ainda vão também, que eu julgo necessários. Mas essas 5 no mínimo precisa saber. E de neuro, light, human centric light, iluminação, vimos sobre características da luz, algumas técnicas e sobre profissão. Essa era a minha vontade de entregar hoje aqui para vocês. Na semana, em fevereiro, eu vou dar um curso de iluminação online gratuito. Quem tiver interesse de participar pode falar comigo. Aí depois eu vou até abrir a turma para o curso completo, para quem tiver interesse. Quem quiser, depois eu vou deixar meu contato para entrar na lista de espera para mandar para vocês, tá? Vai ter meu contato aí de WhatsApp. Mas, lembrando vocês e deixando claro que cuidar da iluminação é ir além de ser só algo mais gostoso ou algo que só rico tem direito. É tratar o conforto psicofisiológico para atender o principal objetivo da arquitetura, que na minha visão é preparar os espaços para as relações humanas acontecerem, sejam mais profissionais, mais técnicas, sejam mais relacionais, sociais. Por isso, fuja do pragmatismo de só pensar na parte técnica. Pense que a gente tem que comunicar sobre isso no nosso dia a dia. Pense diferente, foco no cuidado com a pessoa e aprenda de iluminação. Faça a diferença, pessoal. Valeu! Sete minutos. Show, show. Na verdade, me deu vontade de me tornar professor. E também light designer. Bom, o que está programado para a gente nesse seminário é a gente ter 1 hora de fala e depois meia hora de perguntas. Então eu estou aqui de prontidão, quem quiser fazer a pergunta, levanta a mão e eu levo o microfone porque a gente está gravando e aí pode sair a voz de vocês melhor, certo? Certo. Eu trouxe aqui os temas mais ou menos do que a gente conversou hoje. Às vezes só mudou uma outra palavrinha só para relembrar e realmente instigar vocês a trocarem figurinhas. Não quer dizer que eu vou saber responder tudo, mas para a gente trocar figurinhas. Alguém quer fazer? Quem quer fazer a primeira pergunta? Ou apontamento? Tenho que me apresentar ou só falar? Você que sabe.
Quem é você? Detalhe. Eu me apresento ou não? Eu aprendi com Débora, lá da áudio. Christian, toda vez que você for numa palestra, então peguem a ideia. Principalmente quem é aluno. Qualquer evento que você for, assista pensando qual é a pergunta que eu posso fazer. Mesmo que seja só para reforçar uma ideia. Por exemplo, Christian, você falou ali do ensino, aprendizado, afetado pela iluminação. Como é que é isso? Você pode explorar um pouco mais? Mas antes você se apresenta. Eu sou Christian, eu sou Camila. Se apresenta, que daí a pessoa te conhece e gera essa conexão. Então, prepare a pergunta de vocês. Tá, eu sou Camila, sou arquiteta e tenho pós em arquitetura hospitalar. E na parte que você falou sobre que a iluminação interfere naquela parte de doenças, de obesidade e tal, isso daí você está falando porque interfere como a gente enxerga as pessoas ou realmente interfere de ter uma doença, de causar de alguma forma? Entendeu? Perfeito. Para quem não ouviu, a pergunta dela foi aquela parte que eu falei que a iluminação, na questão hospitalar, quando eu falei de saúde ali, afeta até a questão de obesidade, essas coisas, se é por uma questão visual ou se é de fato afetar, né? Se você, pela luz, tá refletindo e faz alguma sombra, por exemplo, numa foto você enxergou alguém mais gordinho, mais magrinho. Perfeito. Entendeu? Não, porque a iluminação, quando ela é recebida pelo nosso organismo, afeta a produção de leptina e grelina, hormônios responsáveis pela sensação de saciedade e de fome. Então isso distorce. Mas e naquela parte, eu não sei que doença é, tá? Mas que era nas pernas. Elefantise? Ractismo. Ractismo. Aí é pela exposição de luz natural. Principalmente de luz natural, exatamente. O mestrado de Adriano Pessin, esse é dali. Ele descreve porque a luz natural, ela promove a produção de substâncias no nosso organismo que previnem ractismo. Então, a ausência da luz natural, quando a iluminação natural não é planejada para existir nos ambientes de recuperação de saúde, principalmente, ela promove mais, ela favorece a existência a ocorrência de ractismo e de osteoporose em idosos. Ah, tá. Entendi. Se quiser, eu tenho até o mestrado, a tese toda em PDF. Se quiser da sua área, com certeza vai ser interessante. Obrigada. Nada. Bom, é um grupo grande o grupo todo aqui já está no WhatsApp, né? Quem não está, depois me procura para poder fazer parte do grupo. Tem pessoas que não se inscreveram e a gente está inscrevendo agora, a gente vai colocar. Um detalhe que eu quero dizer só antes de outras perguntas, é que eu acabei puxando os palestrantes todos para o grupo de pesquisa. Então, de alguma forma, eles estão no grupo de pesquisa. Não vão poder estar sempre em todas as situações por causa de tempo, mas estão também. Então, é uma forma da gente continuar as questões, as dúvidas e poder explorar um pouquinho mais. Perfeito. Quem quiser entrar na lista de espera que eu falei e tal, qualquer coisa, pode ler esse QR Code, é meu WhatsApp, já me manda um alô, manda seu nome, quem você é, se é estudante, se é profissional, que Deus já salvo aqui. Tá. Boa noite, meu nome é Beatriz Vieira e eu queria perguntar, os óculos de grau que tem filtro azul, eles funcionam de uma forma parecida? Exatamente, ele vai refletir mais a energia azul, o espectro azul que é refletido para os nossos olhos. Por isso que quem usa lente com filtro de luz azul, quando está numa câmera, você fica vendo o azul sendo refletido. Por quê? Porque ele não está traspassando o vidro, ele está sendo refletido. Por isso que a câmera pega um azul. Por quê? Porque bateu ali e foi pego pela câmera frontal. Obrigada. Nada. Agora eu vou ter que ser The Flash. Nunca tinha pensado nisso, mas na hora me veio que é nessa direção. Olá, eu sou Isabela, eu já sou designer e já estou no final do curso de arquitetura. Massa. E me veio uma questão quando você falou da arquitetura hospitalar em relação à iluminação, porque tem que ser uma iluminação que traga aquele foco para os profissionais. Mas, por outro lado, eu sou uma pessoa que tem enxaqueca. Então, todas as vezes que eu vou para o hospital com crise de enxaqueca, eu volto com mais dor do que a dor que eu cheguei por causa da iluminação. Aí eu queria saber que solução poderia ser feita nesses ambientes para se tornarem mais confortáveis para o paciente que está lá com dor, mas também que possibilite a atenção para os profissionais que precisam Perfeito. realmente ter aquela atenção toda. Isabela, né? Isso. Isabela,
é a falta de cuidado com todos os personagens dentro do hospital. Porque eu fiz, por exemplo, uma clínica no Hospital da Bahia. Exemplo, todo lugar de maca não é ideal que a única opção de luz geral seja downlight, de cima para baixo. Porque o campo de vista do paciente é esse aqui, ó. Certo? Então, qual a solução que eu trouxe para a área de maca? Eu fiz um nicho que sai da parede, sobe para o teto, que joga luz indireta para as laterais na parede e no teto, fazendo tipo um portal assim, com lâmpada tubular mesmo, simples, mas oferecendo na maca de maneira indireta 300 lux, que é o que a norma pede. Assim, pode acender, que não vai ofuscar. Então, o principal cuidado é tirar o brilho do campo de visão de quem precisa. Aí, nessa sala do doutor lá, aonde ele opera os instrumentos, ali eu trouxe um pendente, imagina que aqui é a maca, ele opera os instrumentos aqui. Ao trazer mais para baixo, já sai do campo de visão principal do paciente, porque já trouxe mais para baixo. E com faixa de 110 graus, que é padrão de um perfil de LED, o pendente nada mais é do que o perfil de LED pendurado, eu tenho uma iluminação localizada aqui e não lá de cima pegando ela. Então, esse é um exemplo. Agora, o contraste, o ofuscamento, aliás, como eu falei, ele é muito pelo contraste. Eu já fui em consultório de dentista que a luz incomodava muito. Já fui em outro que tinha a mesma luz vindo de cima, só que tinha muita luz natural que iluminava o teto. Então o contraste era menor, não gerava ofuscamento. Então é de fato ter o cuidado com todo mundo. Quando eu falo deixa eu voltar aqui. Na parte do projeto sobre um briefing diferenciado, quem trabalhou comigo, eu acabei não escrevendo. Eu chamo de briefing diferenciado a primeira macroetapa do projeto de iluminação. Diferenciado por quê? Porque a gente que faz arquitetura e design vê um briefing como o uso do espaço e tal, mas o briefing diferenciado é qual é o campo de visão das pessoas no espaço. Todas as pessoas, profissionais, clientes, pacientes, quem for. Aquele que tem uma atividade que alguém se deita, tem que pensar. Na casa que eu fiz ali no apartamento, fazia a iluminação geral da sala de estar. Eu poderia fazer um painel de LED ou um perfil virado para baixo. Mas eu pergunto para o cliente, você tem o costume de deitar no sofá mexendo no celular? Se tem, eu vou trabalhar com luz indireta, eu vou evitar isso daí. Para uma sala de estar, mais ainda no ambiente de recuperação de saúde, deveria. Obrigada. Alguma dúvida mais? Qual? Com a ressalva de que não é só 5, viu? Não são só 5. Fala, Maria. Boa tarde, eu sou Mariana Camin, sou designer de interiores. E lighting designer. E lighting designer também. Na verdade, eu queria fazer uma provocação. Porque você colocou, Christian, que você usa exatamente esses critérios e mais alguns no seu projeto luminotécnico. É uma coisa que nós fazemos também no escritório. E o que eu percebo que muitos profissionais que estão começando e que alguns que já têm algum tempo aí de mercado, chegam nas lojas de iluminação apenas com os pontinhos Sim. marcados em planta. Sim. E aí vão na loja discutir, né, com o consultor que está ali, como que de fato vai ser a iluminação daquele ambiente, né? Sim. E aí isso é algo que traz um diferencial para a gente, que avança um pouco mais nessa questão da iluminação, né? E vejo também, assim, hoje vejo isso como algo, um commodity, algo que todo profissional que trabalha com iluminação deve se capacitar e deve avançar, né? E ter pelo menos essas referências principais nos seus projetos luminotécnicos. Perfeito. Não me senti provocado. Não. Mas sabe que, respondendo à provocação, que eu não me senti provocado, mas existe uma resolução do CAL, número 51, que quer restringir projeto luminotécnico arquiteto. Vocês sabiam disso? Sabia? E é polêmica. Não sei se vocês sabiam disso. Na minha visão, é como conselho de farmácia querer dizer, só a gente pode indicar remédio agora, médico não pode mais não. Pera aí, quem é você para dizer que o outro não pode? Ele se sente capaz? É o CAL dizendo que
Só arquiteto pode. Para mim, que sou arquiteto, seria uma reserva de mercado, ou seja, só vou poder fazer isso aí. Mas, honestamente falando, na minha visão, eu vou gastar 20 segundos só nisso, sabe? Senão eu acabo conjecturando. Alguém tem mais pergunta? Tem, né? Tá. Só para fechar isso. Não existia engenheiro. A galera saía construindo as casas do jeito que dava, séculos atrás. Um dia apareceu umas pessoas que sabiam mexer um pouco mais com construir barro ali, pedra, essas coisas. Daqui a pouco surgiu o engenheiro, aquele que sabe calcular. Daqui a pouco surgiu o arquiteto para trabalhar melhor ainda. Daqui a pouco surgiu o designer de interiores, que até 2015 não era nem profissão, né? Foi regulamentado em 2016. Light designer? Oxi, o que é light designer? É alguém que vai falar como é que indica a luz? Todo mundo vai na loja e compra. Para que precisa ser obrigatório que um arquiteto faça isso? Bom, na sociedade entendeu-se que em diversos aspectos já existem profissionais para isso, então vamos regulamentar que tem que ter um responsável técnico, porque entende que se não tiver pode afetar muito e tal. Mas quando eu faço o curso e tudo mais, você também tem seu curso, ela também tem curso, viu gente? Não vim aqui só falar de mim não. Vem lojista aprender. Eu falo, e que aprenda. Porque se o CAL fala, peguem isso gente, o CAL já divulgou que mais de 80% das obras no Brasil não tem responsável técnico da obra, quiçá light designer. Imagine! Então, entendendo que nós temos como missão melhorar a qualidade dos ambientes, eu vou capacitar os lojistas mesmo, gente. Eu vou capacitar quem der, por quê? Porque a maioria dos que vão comprar lâmpada vão bater no lojista. Se ele souber que é melhor não pôr uma luz azul, uma luz verde, uma luz fria, não, porque a luz bastante iluminada pode ser com luz quente. Quanto mais o pessoal souber disso, mais ambientes adequados nós todos teremos. Então, só para pegar a provocação e jogar uma. Não, eu ia falar um pouco sobre isso também, porque eu estagiei no escritório de interiores, era arquitetura também, mas enfim. E aí acabei que eu descobri que várias lojas de iluminação fazem o projeto executivo luminotécnico, que às vezes o arquiteto ele nem especifica. Ele fala, ó, eu quero os pontos aqui, e a loja escolhe, e faz tudo. Exatamente o que ela falou. Inclusive, às vezes entrega o projeto mesmo já pronto, e aí a pessoa só compra. E ganha a RTzinha dela. Com certeza. Primeiro, o RT não poderia receber, mas, né, porque a lei não permite, a lei de 2010 não permite, é contra a lei. E aí minha provocação que eu sempre falo, tudo bem, você quer receber, só não reclama de político. Porque cada um no seu nível de corrupção que tem acesso. Eita, foi pesado, mas é isso aí. Vamos lá. Né? Só dando nome aos bois. Mas o que eu ia comentar eu já fui em cliente, condomínio Busca Vida, por exemplo, quando eu fiz a portaria do Busca Vida. Eu cheguei lá, o cliente lá já tinha o projeto da loja de graça na mão. Como é que eu, que não vendo luminária, só vendo projeto, vou cobrar para fazer aquilo que ele tem de graça na mão, vou fazer? Eu pensei, bom, sem dar nome a arquitetos, eu no dia anterior fui pela rua tirando foto de um monte de fachada de condomínio. Falei, olha, a maioria dos condomínios que você conhece, inclusive Encontro das Águas, né, em Lauro ali, porque eu estava em Lauro, olha o que geralmente tem-se de resultado quando se segue esse caminho. Entendo que essa iluminação com refletores na portaria do condomínio, alguns devem estar identificando, que vários condomínios têm um refletorzão, assim. Isso acontece para promover segurança, para o porteiro ver quem está no carro. Faz sentido. Só que isso gera outro problema, que é o ofuscamento. Então, meu papel enquanto projetista é garantir essa mesma segurança, só que valorizando a sua arquitetura. Por quê? Porque quem chega num condomínio, poxa, escolheu morar ali. Então, ele não quer ser agredido por uma luz que afeta o organismo dele. Então, meu papel vai ser te fazer chegar nisso aí, desprendido de fornecedor. Aí, o primeiro orçamento que ele fez deu 350 mil de luminárias. Ele falou, meu budget, meu orçamento é de no máximo 50. Eu desenhei luminária, mandei fazer, custou R$2.000 cada, só que fiz tudo, cabia em 48 mil. Então, nessa o cliente comprou uma ideia, já me indicou para outro, já me indicou para outro. E aí e eu falo, gente, não é fácil, mas no primeiro ano de casamento, tive uma situação de saúde que foi perrengue. Aí eu vou contar porque eu acho que é válido, gente, para trazer a realidade, o choque de realidade. O plano de saúde disse, a clínica falou, o convênio cobre, pode vir. Fomos. Na hora de ir embora, ela, eu só vou pôr outro CID aqui, tá? Porque não sei o quê. Para quem entende, outro CID?
Aí ela, não, é que senão o convênio não cobre. Eu falei, mas você falou que cobria? Não, mas todo mundo faz assim. Aí eu falei, peraí. Fui pra casa com minha esposa, falei, meu Deus, você percebeu o que ela tá falando que vai fazer? Vai mentir no negócio para que a gente tenha um retorno que não é direito nosso. Mas a gente não estava preparado para essa grana, que era mais de R$2.000 o exame. No meio desse processo, fiz o projeto do Centro de Convenções, ali do Centro de Cultura Cristã na Bahia, na Costa Azul. Me ligaram de uma loja, Christian, chegou seu projeto aqui, R$72.000. Queria saber como é que você quer que a gente faça com a RT. E uma grana que eu ia ter que gastar que eu não sabia de onde é que viria. Eu falei, cara, obrigado pela transparência, mas pode passar como desconto para o cliente, porque eu sou arquiteto, mas não posso receber. Mas passa como desconto para ele. Passei lá no cartão o negócio. Foi a primeira vez, no primeiro ano de casamento, em que no dia 31 de dezembro eu chorei na frente de uma planilha de Excel. Porque estava pago o exame e eu fechei com R$300 positivo na conta. E eu não sei de onde veio dinheiro. Agora, só para dizer que não é fácil. Não é que você busca receber RT. Ela é oferecida e às vezes na hora que você mais precisa. Então, por isso que eu falei, se o seu único foco for dinheiro, como todo mundo levantou a mão que é, o meu também é, se não entender a missão que tem junto com isso, você vai se inclinar a negociar a princípio. Porque tentado, todo mundo fica numa hora dessa. Não? Quem que levantou a mão? Temos ainda 5 minutos. Então vamos falar sobre TikTok? Não? Alguém quer fazer uma pergunta a mais? Quer tirar foto? Pois não. Vitor. Me chamo Vitor. Fala, Vitor. Pensando nessa questão dos projetos que você fala de capacitar os vendedores para que eles possam poder indicar o melhor que seja adequado para o cliente. Você não acha que isso talvez esbarre um pouco na própria questão das vendas, de que na loja tem tal lâmpada que pode ser ruim, mas precisa tirar do estoque, precisa vender, e aí esse vendedor não vai estar preocupado com, mesmo que ele saiba, vai estar só para só pela venda. Entendi. Lucas, né? Vitor, desculpa, Vitor. Com certeza, cara. Agora, todas as estratégias que eu procuro até ensinar de comentar do impacto da saúde nas pessoas, tem gente que vai usar isso pro mal. Inevitável, sabe? Mas entendendo que vai bater lá na pessoa, eu penso, eu fiz o curso presencial de iluminação. Veio todo mundo da Arquiluz, veio da OLED, veio de uma outra loja também que eu não me lembro qual. Lá dentro de algumas lojas, tem lighting designers. Tem. O que o cliente, o arquiteto tem que estar ciente? É que se houver uma solução melhor que aquela loja não vende, ela não vai pôr no projeto. Então, o que foi que eu, enxergando, como é que eu posso lidar com isso? Vitor, eu pensei o quê? O arquiteto faz a indicação de pontos na planta, né? Como você apontou. Só que ele fica preso à loja. Se o cliente quiser orçar em outra loja, se pegar os dois orçamentos, ele não vai saber se está banana com banana, maçã com maçã. Por quê? Porque um olhou para o projeto e falou, eu acho que cabe uma dicróica de 10 graus. O outro olhou, eu acho que cabe uma dicróica de 60 graus. Porque ele só escreveu dicróica, que na verdade não é esse o nome, é MR16, mas é isso daqui. Então, o que eu criei lá na minha divisão? Serviços de consultoria para especificação. Então, eu faço o que o lojista faz, só que é um serviço para o arquiteto, para a construtora, para quem já tem a ideia construída. Aí eu pego o 3D e entendo o que é a intenção e crio um caderno de especificações desvinculado de fabricante. Indico, referência comercial, da Stella, da Brilha, de qualquer um, mas uma referência. Você pode comprar isso de outros fabricantes. Essas características lumínicas, Vitor, vão garantir o que você quer. Tá? Aí você pode. O pessoal da GAN vem me procurar, porque está fazendo um projeto fora da Bahia. Então, por mais que tenha parceiro local, para o cliente lá do sul da Bahia, já não vai comprar aqui, por exemplo. Então, o que eu, enquanto projetista, percebi que vale a pena? Criar consultorias para arquitetos, consultoria para construtora, que muitas vezes faz o caderno de venda do empreendimento, e nem fez projeto de iluminação ainda. Aí tem que transformar aquilo ali em orçamento.
aquele 3D, eu faço essa consultoria para especificação ou para cálculo, se precisar calcular também e tal. Então, para tentar ajudar os arquitetos todos. Mas aqueles que já têm parcerias com arquitetos, se a loja aqui, com lojas, né, tem parceria com lojas, se a loja tiver consciência, vai capacitar o pessoal para dominar projeto, para poder saber fazer isso. Eu tive uma aluna que fez o curso online gratuito, ela falou, Christian, no dia seguinte que você falou de iluminação de paisagismo, veio um engenheiro aqui comprar uma luminária, ele queria a luz verde. Eu consegui explicar para ele, porque eu tinha visto na noite anterior. Expliquei para ele, ele mudou, levou e, pasmem, ele mandou um vídeo para a vendedora agradecendo ela, porque a emoção do cliente ao ver aquele resultado, ele não esperava. Sabe, algumas coisas que fazem valer a pena. Mais dúvidas, gente? Alguma pergunta? Então, muito obrigado. Qualquer coisa, meu contato está aqui, galera. Valeu! Já viram qual é o nível, né? Então, próxima sexta-feira vai ser, não me engano, Felipe? Não, Felipe. Não, é Laís. A Laís Souza que está aqui presente. Bacana. Valeu, gente. Felipe é na outra semana. Felipe é daqui 15. Tem, Jade, né? Gente, tem alguém aqui que ainda não assinou a lista? Se tiver alguém, vem. Bom, quem também estiver interessado em fazer parte do grupo de pesquisa, é só dizer, pode falar no particular, né, já está no grupo de falar no particular, a gente incorpora no grupo. Tem um grupo do grupo de pesquisa e um grupo que é de seminário. Sabe, se alguém quiser ver esse negocinho aqui, ele é bonitinho. $2.700, 3.000, 3.500, 4.000, 5.000, 6.000 Kelvin e todos. Muito de